professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana de estudos e mais uma semana de estudos de matemática. Vamos iniciar a nossa primeira videoaula dessa semana. Vamos abordar algumas habilidades envolvendo matemática. Então, pessoal, é importante vocês lembrarem que para estudarmos matemática, é preciso que vocês estejam com o seu material didático à disposição de vocês. Não esqueça de ter à sua disposição o livro didático, caderno, lápis, borracha, régua, caneta, para que nós possamos explorar todas as habilidades que seja de resolução de questões, de desenho ou qualquer outra habilidade que precisemos fazer uso do nosso material didático. Pessoal, em mais uma aula de matemática, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula ela tem como público-alvo vocês alunos do 5º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de grandezas e medidas, página 176 à página 179. Então, nós vamos explorar habilidades novas. Nas aulas anteriores, nós falamos de frações, nós vimos as operações envolvendo frações, e hoje nós vamos iniciar um novo estudo de uma nova unidade temática, denominada como grandezas e medidas. Então, abram o livrinho de vocês na página 176 para que nós possamos iniciar a nossa aula de matemática dessa semana. Então, pessoal, iniciando a nossa aula de matemática, e nós vamos falar de grandezas de medida, nós já vamos iniciar essa aula lembrando de exemplos do cotidiano do dia a dia, onde nós exploramos essa habilidade, onde nós fazemos o uso dessa habilidade, dessa unidade temática denominada grandezas e medidas. Quando nós vamos comprar pisos para ser colocado em nossas casas, nós exploramos essas habilidades de grandezas e medidas. Nós compramos piso por metros quadrados, ou seja, nós compramos por área. Então, pessoal, para iniciar a nossa aula, nós vamos para a página 176. Lá na página 176, nós vamos explorar medidas de comprimento. E aí, em algum momento você já explorou as medidas de comprimento? Em que momento ou em que situação do dia a dia foi necessário que você explorasse as habilidades de medida de comprimento para que você pudesse comprar algo em alguma loja? Ou para que você pudesse vender algo a alguém? Deixe aqui nos comentários um exemplo do dia a dia em que você explorou medidas de comprimento. Então, pessoal, na página 176, nós vamos explorar a habilidade de metro e centímetro. Então, ele diz o seguinte, na questão 1, leia o que Renata está dizendo. O que Renata está dizendo é o seguinte, Renata está dizendo, vou costurar estas duas partes de tecido de 50 centímetros de comprimento cada uma, para formar uma tira de 1 metro de comprimento. Renata, ela está fazendo uso de uma máquina de costurar. Ela está com 2 pedaços de tecido, onde cada um mede 50 centímetros de comprimento. E aí ela diz, eu vou costurar esses 2 pedaços de tecido, essas 2 partes de tecido, de forma que ela quer que essa costura, essa união das 2 partes, chegue ou venha a formar uma tira de 1 metro de tecido. E aí, pessoal, vocês entenderam o que ela está indagando ou o que ela está informando para nós? Vamos ver se há alguma pergunta relativa ao pensamento de Renata? Então, aí na letra A, ele quer saber o seguinte, em relação ao pensamento de Renata. Quantos centímetros serão necessários para formar 1 metro? Olha, que simples. Nós vimos que Renata tinha 2 pedaços de tecido de 50 centímetros cada, e ela nos informou que se costurasse um ao outro,
formaria uma tira de 1 metro. Portanto, 50 mais 50 é 100. Como 100 centímetros forma 1 metro, respondemos a letra A. 1 metro é formado por 100 centímetros. Aí, pessoal, na letra B, ele diz o seguinte: para fazer uma faixa de 4 metros, Renata, ela usou 5 peças de tecido de mesma medida de comprimento. E não houve sobras. Qual era o comprimento em centímetro de cada uma dessas peças? Olha que interessante. Renata, ela queria fazer ou fez uma faixa de 4 metros de comprimento. Mas, para fazer essa faixa de 4 metros de comprimento, Renata, ela utilizou 5 peças de tecido de mesmo tamanho. E aí, ele quer saber o seguinte: qual era o comprimento em centímetro de cada uma dessas peças? Então, primeiro vamos entender. 1 metro é formado por 100 centímetros. Renata, ela quer construir uma faixa de 4 metros. 4 vezes de 100. 400 centímetros. Mas esses 400 centímetros serão, ou está, dividido em 5 pedaços de tamanhos iguais. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 400 e vamos dividir por 5. Será que você consegue fazer essa divisão mentalmente? Eu fiz. Eu disse que 400 dividido por 5 dá 80. Estou dizendo que cada pedaço que Renata usou para costurar um ao outro para formar a faixa tinha 80 centímetros de comprimento. Quando ela juntou 5 de 80 centímetros, ela conseguiu formar 400 centímetros, que é igual a 4 metros. Aí, nós vamos agora para a letra C. Na letra C, ele diz o seguinte: Renata queria conferir se uma peça de tecido tinha 1 metro de comprimento. Para isso, usou uma régua graduada de 30 centímetros. Explique como ela pode ter feito essa medição. Renata, ela queria conferir se uma peça de tecido realmente tinha 1 metro de comprimento. Mas Renata, ela não tinha um objeto para medir chamado de trena que tivesse o tamanho de 1 metro ou maior. Renata tinha uma régua, e essa régua que Renata tinha media apenas 30 centímetros. E aí, gente? De que forma Renata utilizou essa régua para fazer essa medição? Eu entendi o seguinte: que Renata usou essa régua para fazer a medição da seguinte forma. Ela mediu 30 centímetros, aí marcou aquele lugarzinho, dali para frente mediu mais 30, marcou também aquele lugarzinho, ali por diante mediu mais 30, marcou aquele lugarzinho. Aí ela mediu mais 10 centímetros. Por quê? Porque 30 mais 30 é 60. 60 mais 30 é 90. 90 mais 10 é 100. 1 metro corresponde a 100 centímetros. Como a régua que Renata tinha media apenas 30 centímetros em sua graduação, Renata utilizou essa régua por completo 3 vezes, mas depois utilizou apenas 10 dos 30 centímetros em que a régua mede. E aí Renata conferiu que o tecido realmente media 1 metro. Então, pessoal, ainda na mesma página, nós vamos agora para a questão 2. A questão 2, ele diz: observe uma borracha, um caderno e um lápis, com os representados ao lado. Essa questão está aí no seu livrinho. Ao lado dessa explanação está os desenhos dos objetos aqui indicados. Depois estime as medidas deles. Use a unidade de medida que julgar mais adequada. O que é que você vai fazer? Você vai conferir. Aí na questão 2, ao lado, ele colocou alguns objetos. Colocou uma borracha, colocou um caderno e colocou também um lápis. O desenho desses 3 objetos. Ele quer que você analise cada um deles e estime uma medida para cada um. De forma que você vai usar a unidade de medida que você julgar mais adequada. Como assim? Você pode usar a unidade de medida de metro.
pode usar a unidade de medida de centímetro. E aí você vai ver qual das duas ou mais unidades é adequada para fazer a medida ou estimar a medida desses objetos. Então, aí eu estimei o seguinte. Eu disse que uma borracha ela deve medir 5 centímetros de largura por 7 centímetros de comprimento. Eu disse também que o caderno ele pode medir 20 centímetros de largura por 30 centímetros de comprimento. Disse também que o lápis ele pode medir 15 centímetros. Veja que aqui eu coloquei duas medidas, uma para comprimento e outra para largura. Aqui eu coloquei duas medidas, uma para comprimento e outra para largura. Poderia colocar uma terceira, chamada de espessura. E aqui eu coloquei apenas uma unidade de medida de comprimento. O lápis, mesmo que tenha a espessura, a gente não precisa definir essa espessura. Mas eu estimei essas medidas. Você também aí pode estimar as medidas que você achar coerente. Eu usei a unidade de medida de centímetro. Você usa a que você achar melhor. Se possível, deixe aqui nos comentários a resposta que você julgou correta ou mais coerente em relação a essa questão. Então, pessoal, agora nós vamos para a página 177, onde vamos falar de centímetro e milímetro. E aí a questão diz assim: observe a borracha de João no início e no final do ano. Ou seja, aqui nós vamos analisar a borracha que João utilizou no seu ano letivo. Aqui é a sua representação no início do ano. Já aqui é a sua representação no fim do ano. Ou seja, João utilizou muito a sua borracha durante o seu ano letivo. Vamos fazer uma análise para que depois nós possamos ir para as perguntas. No início do ano, a borracha de João media exatamente quantos centímetros? 4 centímetros. 1, 2, 3, 4 centímetros. Mas no final do ano, no fim do ano, a borracha de João media apenas 1 centímetro. Olha que interessante. Aqui nós já vimos mentalmente o quanto ele utilizou e gastou a sua borracha. Vamos ver quais são as perguntas em relação a essa questão. Aí, na letra A ele quer saber qual era o comprimento da borracha em centímetro no início do ano e no final do ano. Então, pessoal, nós vimos que no início do ano a borracha de João media 4 centímetros. Já no fim do ano, media apenas 1 centímetro. Depois, na letra B, ele está dizendo o seguinte: a borracha ela diminuiu quantos milímetros do início para o fim do ano? Nós vimos que no início do ano era 4 centímetros, já no fim, 1 centímetro. Então, pessoal, nós vamos entender quantos milímetros é utilizado para se obter 1 centímetro. Vamos ver? Eu estou dizendo que diminuiu 30 milímetros. Portanto, eu vou dizer que 1 centímetro é formado por 10 milímetros. Agora, nós vamos para a página 178. Vamos falar do quilômetro e do metro. E aí ele diz: leia a conversa entre Arthur e Leila e depois responda as questões. Então, analisando a conversa entre Arthur e Leila, nós estamos vendo que Arthur disse o seguinte: para ir da minha casa ao trabalho, eu caminho 500 metros. Já Leila ela falou o seguinte: isso não é nada. Para ir da minha casa ao trabalho, eu caminho o dobro dessa distância. Caminho 1 quilômetro. Olha que interessante. Arthur ele disse que para ir da casa dele ao trabalho, ele caminha 500 metros. Mas Leila disse que ela caminha o dobro que Arthur caminha. E o dobro desse percurso de Arthur corresponde a 1 quilômetro, que é o percurso que Leila percorre para ir ao trabalho. Então, aí ele quer saber o seguinte: quantos metros Leila caminha de sua casa até o trabalho? Olha, nós vimos que Arthur, ao indagar, ao dizer para Leila que ele percorre 500 metros, e ela disse a ele que percorre o dobro de 500 é 1.000 metros. Na letra B, ele quer saber em quais outras situações costumamos usar a unidade de medida quilômetro. E aí, pessoal? Essa resposta ela é pessoal. Você vai dizer
Em quais outras ocasiões e situações você usa a medida de quilômetro ou a unidade de medida de quilômetro para registrar um percurso percorrido? Eu, por exemplo, utilizo muito da minha casa para a escola onde eu trabalho, da minha casa para a roça onde eu frequento, e em diversas situações do dia a dia, em quase todas, eu estou observando que eu estou percorrendo quilômetros e metros. Agora, nós vamos para a página 179 e nós já vamos falar de perímetro. Então, a primeira questão diz o seguinte: calcule o perímetro de cada uma das figuras, sabendo que todos os lados de cada uma têm a mesma medida. Olha, pessoal, primeiro vamos entender. Se todos os lados da figura têm a mesma medida, vocês viram quando nós falamos de polígono, que essas figuras são chamadas de figuras regulares. Figuras regulares são aquelas que apresentam todos os lados com medidas iguais. Depois nós estamos falando de perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. Então aqui ele nos deu algum polígono, ou alguns polígonos. Ele nos deu um quadrado, ele disse que o lado do quadrado mede 1 centímetro. Ele nos deu um triângulo, ele disse que o lado desse triângulo mede 20 centímetros. E ele nos deu também um hexágono, e ele disse que o lado desse hexágono mede 10 centímetros. Ele quer que você calcule o perímetro de cada uma dessas figuras. E aí, vamos juntos calcular o perímetro? Então, vamos entender. Se o quadrado tem 1 centímetro de lado e ele apresenta 4 lados com medidas iguais, ele tem 4 centímetros de perímetro. Se o triângulo ele tem 3 lados com medidas iguais e cada lado mede 20 centímetros, ele tem 20, mais 20, 40, mais 20, 60. 60 centímetros de perímetro. Se o hexágono ele tem 10 centímetros de lado, mas ele tem 6 lados com medidas iguais a 10 centímetros, ele vai ter 10, 20, 30, 40, 50, 60 centímetros de perímetro. Portanto, pessoal, aqui nós vimos que o perímetro é a soma de todos os lados. E uma vez que o polígono que tem todos os lados com medidas iguais, ele é classificado como regular. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Iniciamos o estudo de grandezas e medidas, vimos várias habilidades. Espero que vocês tenham compreendido as habilidades aqui estudadas. É importante que vocês continuem aí resolvendo as questões que nós não resolvemos aqui na videoaula, mas que estão inseridas nas páginas que estamos trabalhando. Pratiquem bem para que vocês possam compreender de uma forma melhor o objeto de conhecimento que estamos trabalhando. Um forte abraço e até o próximo encontro.